Amém. Senhor Jesus. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. A palavra de hoje tem como título o Evangelho de Paulo. Estamos na quarta semana desse alimento diário e desfrutamos muito disso ao longo da semana, mas hoje eu queria só ressaltar alguns itens sobre isso. O Evangelho de Paulo. Isso está baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Amém? Vamos abrir? 2 Timóteo 2, 8. Senhor Jesus. Aqui diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Foi Paulo que escreveu isso, e é interessante ele usar esse termo, o meu evangelho. Daí que vem o título, o Evangelho de Paulo. Isso não quer dizer, irmãos, que Paulo inventou um evangelho, ele criou um evangelho diferente, né, para ele chamar de meu evangelho. Mas quer dizer que o evangelho de Deus era um evangelho pessoal para ele. O evangelho de Deus não era algo só fora dele, externo a ele, mas era parte de quem ele era parte do seu ser, fazia parte da sua constituição já. Por isso que ele pôde falar que é o meu evangelho, era parte da sua vida. Então hoje nós vamos ver um pouco mais de por que esse evangelho era o evangelho de Paulo. Vamos voltar um pouco? Em 1 Timóteo 1,11. 1 Timóteo 1,11, Paulo fala o seguinte: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então aqui mostra que Paulo foi encarregado do evangelho. Essa foi uma comissão que ele recebeu, foi algo dado por Deus. Deus confiou o evangelho a Paulo. E ele abraçou esse encargo, irmãos. Ele assumiu esse encargo. Tanto é que em Romanos 1:1 é um versículo de introdução, de apresentação. E como que Paulo se apresenta aos romanos? Aqui diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Irmãos, essa é a forma dele se apresentar. Ele fala: eu sou Paulo, sou servo de Jesus Cristo, fui chamado para ser apóstolo e fui separado para o evangelho. Minha vida é para o evangelho. Irmãos, essa é a forma dele se apresentar para as pessoas. Ou seja, realmente isso era quem ele era. A pessoa dele estava completamente conectada, ligada ao evangelho. E nós, irmãos, como é que tem sido a nossa vida? Será que nós estamos ligados ao evangelho? Como que as pessoas nos veem? Como que nós nos apresentamos? Claro, em diferentes situações a gente se apresenta de diferentes maneiras, né? Eu sou fulano, filho de ciclano e de beltrana. Eu sou fulano, eu sou... Aí fala a profissão, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho com isso. Sou fulano, eu torço para tal time, né? Dependendo da situação, a gente se apresenta de diferentes formas. Me contive para não falar nome de time agora, hein, irmãos? Mas será que o evangelho faz parte da nossa apresentação? Quando as pessoas nos conhecem, será que elas simplesmente veem características físicas, ou a profissão, a personalidade, ou será que elas veem Deus em nós? Será que nós nos apresentamos como: eu sou fulano, sou filho de Deus, eu sou cristão, eu amo a palavra, eu prego o evangelho, eu posso orar por você? Será que as pessoas veem Deus em nós? Ou nossa apresentação é simplesmente uma apresentação como qualquer pessoa do mundo? Será que as pessoas nos vinculam ao evangelho? Que nem, por exemplo, muitos me conhecem, a igreja em Uberaba tem muitos Daniéis, né? O que mais tem é Daniel. Dá pra, na hora de cantar, para fazer os irmãos, as irmãs, os Daniéis, né? Mas aí, como que o pessoal distingue às vezes? Eu sou o Daniel da Luana, né? A Luana do Daniel.
Então, muitos acabam falando o Alexandre da Magda, né? Então, vai fazendo vínculos assim. Vai falar o Luiz Fernando, serralheiro, né? Aí vincula com a profissão também. Então, nós muitas vezes somos vinculados de várias formas. Agora, será que as pessoas do mundo nos conhecem como fulano de Deus? Fulano, o que ora pelas pessoas? Irmãos, que quando as pessoas olharem para nós, que as pessoas possam ver o Senhor. Assim como Paulo, essa era a apresentação dele, era quem ele era. Servo de Jesus, apóstolo, separado para o Evangelho. Ele tinha tanto vínculo que o Evangelho se tornou dele. Ele tinha essa convicção de falar, esse é o meu Evangelho. Vamos virar a página aí? Em Romanos 2:16, nós vemos Paulo usando essa expressão mais uma vez, o meu Evangelho. Olha a ousadia de Paulo. Romanos 2:16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Irmãos, ele tinha tanta certeza que aquilo que ele pregava era o Evangelho de Deus, que ele pôde falar assim, olha, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai julgar todos os homens segundo aquilo que eu prego. O que eu estou falando aqui é base para o tribunal ali de Cristo, enfim, quando o Senhor voltar, para o grande trono branco, é o meu Evangelho, o que eu estou falando. Irmãos, isso é muita ousadia, porque ele tinha certeza que o Evangelho dele era o Evangelho de Deus. Em Gálatas 1, do versículo 8 em diante, vemos ainda mais ousadia dele. Gálatas 1:8. Ele chega a dizer, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, olha a ousadia dele, ele falou, mesmo que um anjo apareça, não é o evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus que eu estou pregando é o meu. E aí no versículo 11 nós vemos por que ele podia dizer isso com tanta convicção. No 11 ele diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui mostra que ele não inventou, ele não recebeu isso de outro homem, não foi fabricação humana, mas ele recebeu mediante revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o que nós vivemos hoje é mediante a revelação de Jesus Cristo? Ou nós vivemos segundo nossas próprias opiniões, nossos próprios sentimentos, o que a gente acha? Qual que é o evangelho que nós temos vivido? Qual que é o evangelho que nós temos pregado? Por isso, irmãos, é importantíssimo estarmos vinculados ao Senhor. Estar conectados ao Senhor em espírito. Sempre ter comunhão com o Senhor. Paulo tinha essa conexão. Vamos ler mais um versículo que fala o meu evangelho. Está em Romanos 16:25. Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Até aí. Então aqui nós vemos de novo. Ele é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho, o evangelho de Paulo, e a pregação de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nós vemos que o evangelho de Paulo, o evangelho de Deus, é a pregação de Jesus Cristo. Era para isso que Paulo vivia, para pregar Jesus Cristo. Porque esse é o evangelho é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus.
Aí, irmãos, não dá tempo de cobrir tudo aqui hoje, mas no Alimento Diário desfrutamos muito disso. Nós vimos alguns aspectos desse evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo como filho do homem, descendente de Davi, ou seja, como homem, e também Jesus Cristo como filho de Deus. Alguém que morreu, que ressuscitou, que ascendeu, que venceu todas as coisas, foi feito filho de Deus. É o evangelho da graça e o evangelho do reino. É nossa salvação pela morte de Cristo e também hoje estamos sendo salvos pela vida de Cristo. É a justificação, a santificação, a glorificação, a salvação do espírito, da alma, do corpo. É o evangelho completo. É toda a Bíblia, na verdade, né, irmãos? Esse é o evangelho que Paulo pregava. Então não dá tempo da gente ver tudo isso hoje, irmãos, mas o que nós sabemos aqui, o evangelho é o próprio Senhor e é um evangelho completo, que nos salva por completo. Paulo podia pregar isso porque ele tinha a palavra, ele conhecia a palavra, praticava a palavra. Que nós hoje, irmãos, também tenhamos essa realidade. Por isso que é tão importante a gente se aprofundar na palavra, se aprofundar na verdade do evangelho. Não é só, eu acho que Deus é assim, Deus é assado, ouvi falar isso. Não, precisamos ter base na palavra, irmãos, a ponto de dizer, esse é o meu evangelho. Um exemplo prático é, pessoas que gostam de cozinhar, no final acabam tendo receitas próprias, né? Ou acabam dominando tanto uma receita que aquilo vira a receita da pessoa. Então, por exemplo, a Gilmara, né? A Gilmara faz muitos doces, bolo. Então, todo mundo, quando vai servir um bolo da Gilmara, ninguém só fala assim, isso aqui é um bolo. Todo mundo fala, esse é o bolo da Gilmara. Por quê? Porque a Gilmara ama cozinhar, ama ali fazer doces, trabalha com isso, vende isso, vive disso, serve isso, dá de presente para os irmãos, tudo. Então, esse é ela trabalha tanto na cozinha, com bolos, com doces, que acaba sendo o bolo da Gilmara. Minha mãe também, ela ama fazer cookie, né? Aí ela dá para os irmãos tudo, vai receber os irmãos em casa, serve cookie, tudo. Então, no final, quando ela passa a receita para os irmãos, a receita é o cookie da Dinim, que é o nome dela. Não é um cookie qualquer. Minha mãe, na verdade, não é que ela inventou a receita, mas de tanto ela fazer aquilo, acaba virando o cookie da Dinim. Infelizmente, não tem nenhuma receita com o meu nome. Mas por quê? Porque eu não passo tempo na cozinha. Para ter uma receita com o nome de alguém, a pessoa tem que viver na cozinha, tem que amar cozinhar, tem que ter a habilidade, o dom, ter a mão ali de cozinheira, de cozinheiro, né? Eu não, irmãos, não tem nem miojo com o meu nome. Mas, irmãos, para nós termos o evangelho como o nosso evangelho, não tem atalho. O único jeito é nós passarmos tempo na cozinha espiritual. Passarmos tempo com a palavra, passarmos tempo com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Quanto mais nós vivermos a palavra, mais vivermos a vida da igreja, mais o evangelho se torna nosso. O evangelho, irmãos, não pode ser só uma teoria para nós, um livro na prateleira ali, um livro de receitas. Se a receita ficar só no livro ali na prateleira, não vai se tornar a minha receita. E a Bíblia? O que a Bíblia é para nós, irmãos? É apenas um livro de decoração? É apenas um livro que a gente traz para as reuniões? Qual que é o nosso relacionamento com o Evangelho, irmãos? Será que o Evangelho para nós é apenas uma palavra maravilhosa que ouvimos anos atrás, quando nos convertemos? Nossa última experiência com o Evangelho foi, no batismo, eu me lembro, que momento maravilhoso, é só um sentimento de saudosismo? Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, o Evangelho é algo vivo, e tem que se tornar algo vivo para nós. Paulo não pregava apenas o que achava, o que ouviu falar, ele pregava o que ele vivia. Paulo pregava o que ele experimentava dia a dia. Chegou a tal ponto, irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios 9.
1 Coríntios 9, versículo 16. Paulo e o evangelho eram tão conectados, que chegou um momento que Paulo diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Mas quando ele fala sobre obrigação aqui, não é obrigação como muitos de nós temos, assim, de estudar, de trabalhar, né? Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Oh, que peso, é aquela obrigação chata. Não, não é isso. Obrigação aqui é no sentido positivo. É como nós somos obrigados a respirar. Ninguém fala, lá vou eu respirar de novo. Não, é nossa obrigação? Claro. Mas a gente respira com alegria. A gente respira sem pensar. Porque é nossa vida. O evangelho para Paulo era a vida dele. O peixe precisa de água, nós precisamos de comida, de ar. Paulo precisava pregar o evangelho. Em 2 Timóteo 1:8, vemos também até que ponto que Paulo se entregou pelo evangelho. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, Paulo se entregou de tal forma pelo evangelho que ele sofria pelo evangelho. Nós sabemos, né? O tanto que ele sofreu, foi açoite, apedrejamento, naufrágio, fome, nudez, prisão. No final ele foi martirizado por causa do evangelho. Isso é consagração, irmãos, que temos ouvido tanto nessas últimas semanas. Paulo se consagrou para o evangelho, ele sofreu pelo evangelho. Ele morreu pelo evangelho. Tudo isso porque o evangelho era real para ele, irmãos. Tem alguns judeus ali na época que, quando viam todo o poder de Paulo, as coisas que ele fazia, eles olharam, uau, e aí tentaram pegar a receita e tentaram copiar, né? Então vamos abrir aqui, quer ver? Atos 19, tem uma história ali. É curiosa essa história. Atos 19, do versículo 13 em diante. Paulo estava em Éfeso, ele passou lá muito tempo, anos, 2 anos, ensinando, fazendo milagres, sinais, curando os enfermos. E aí olha o versículo 13, Atos 19, 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Irmãos, eles tentaram copiar o evangelho de Paulo, mas só na teoria, só exteriormente. É que nem eu tentar copiar uma receita ali da Gilmara. Gilmara, me passa a receita aí do seu bolo? Ok, ela passa. Eu posso seguir a risca, irmãos. Mas como eu não sei mexer na cozinha, não tenho esse dom, se eu servir o bolo para vocês, vocês vão comer e falar, isso aqui não é da Gilmara, não. Porque eu não passo tempo ali na cozinha. E aqui, irmãos, eles não tinham a realidade. Os judeus não tinham nem o próprio Senhor. Eles chegaram e falaram, então Paulo expulsa em nome de Jesus. Ok. Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nem os demônios caíram nisso. Até os demônios souberam falar, esse seu evangelho aí é fajuto, é falsificado. Irmãos, que evangelho que nós temos pregado? Será que nós temos a realidade do evangelho? Ou estamos apenas vivendo na letra?
Os escribas, naquela época também, os fariseus, quando eles ensinavam o povo também, gostavam de ensinar sobre a lei, mas era a mesma coisa, até o povo percebia a diferença entre o ensinamento dos escribas e o ensinamento de Jesus. Em Mateus 7, no final do capítulo, nós vemos isso. De Mateus 5 a 7, o Senhor dá o Sermão do Monte. E aí, Mateus 7, 28 e 29 fala o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Irmãos, Jesus ensinava com autoridade, porque ele tinha a realidade da palavra. Na verdade, ele era a palavra. Ele era o evangelho. Os escribas não, os escribas podiam entender muito, ter muito conhecimento. Na verdade, eles conheciam o Antigo Testamento de cabo a rabo e davam sermões, ensinavam, interpretavam, aplicavam na vida dos judeus. Mas quando o Senhor Jesus apareceu, a verdadeira palavra, na hora, o povo sentiu a diferença. Irmãos, o que nós temos passado para os outros? Só conhecimento? Só doutrina? Só letra? Teoria? Ou será que nós passamos a palavra com autoridade, porque temos a realidade do Evangelho? Porque o Senhor é uma pessoa viva dentro de nós? Bom, irmãos, esse é o meu encargo de hoje. A mensagem é bem curta, na verdade. Poderia entrar nos detalhes, mas depois vocês podem ler o Alimento Diário, é muito rico ali. Mas, irmãos, o principal, o foco é que tudo isso que nós temos ouvido todos esses anos, seja nas reuniões, nas conferências, seja além da palavra, além dos livros, que tudo isso se torne o nosso evangelho. Se torne o meu evangelho, o seu evangelho, algo pessoal. Não só o evangelho de Deus, o evangelho de Paulo, o evangelho do Ari, do Alexandre. Não, irmãos, que possa ser o meu evangelho. E que quando falamos para as pessoas possam não só ouvir, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas que eles possam, primeiro, ver na nossa vida aquilo sendo vivido, e aí quando a gente pregar, eles falam, não é verdade, isso aqui está comprovado, porque eu já vi isso na vida dessa pessoa. Então, irmãos, que possamos, de fato, ter essa realidade, pregar o que vivemos, viver o que pregamos, e que tudo isso seja o evangelho de Deus, o nosso evangelho. Amém? Que tal encerrarmos orando, né? Quem está aqui, orar de 2 em 2, de 3 em 3, junto com quem vocês estão aí, para que isso se torne a nossa realidade. Amém? Quem está no Zoom também pode orar, junto com quem está assistindo ou individualmente. Amém? Jesus é o Senhor.